E hoje nós vamos falar então um pouco sobre o alinhamento da correia. Olha que bonito, já tem um autoalinhador bem gigantesco aí, né? Bem parrudo na foto. E o que a gente vai falar? A causa raiz do desalinhamento, que não tem uma só, né? São várias causas raízes. Claro que em cada momento é uma diferente. Quais são os procedimentos ou as melhores práticas para corrigir o desalinhamento e as soluções mais adequadas, né? Então vejam, primeiro de tudo, o desalinhamento da correia ele pode ocorrer por motivos diversos. Dentre eles podem estar condições operacionais, como, por exemplo, um carregamento descentralizado, uma segregação de material, uma correia exposta ao tempo, como está nessa foto aqui da esquerda, que pode estar sujeita a ventos, a chuva, o acúmulo de água pode fazer com que ela desalinhe, pode ser que ela rode normalmente seca, mas molhada ela desalinhe, pode ser que ela rode normalmente carregada e em vazio ela desalinha. Pode ser, no caso de um transportador reversível, que por um lado ela roda bem, para o outro ela desalinha, enfim, as condições operacionais são as mais diversas. Ou pode ser também condições do equipamento. Quem sabe um suporte desalinhado, um tensionamento inadequado, um rolo travado, tem tanta coisa que pode acontecer. E tudo isso leva ao desalinhamento. E o desalinhamento ele é sempre uma consequência. A gente costuma dizer que o desalinhamento é como se ele fosse a febre. Eu não sei se todos têm filhos ou sobrinhos, crianças na família. Bom, todos nós já fomos crianças, né? Quando dá febre, a febre não é o problema. A febre é um sinal, é uma consequência. Por exemplo, de uma infecção. Por exemplo, que infecção? Não sei. Pode ser infecção de garganta, de ouvido, das amígdalas. Tem tanta coisa que pode infeccionar e gera febre. O desalinhamento é a febre. Agora, a gente precisa buscar, entre aspas, qual é a infecção que está gerando essa febre. Qual é o problema, a causa raiz que gera o desalinhamento. Então, a gente vai passar por diversas situações aqui. Vamos começar. Primeiro, todos os componentes giratórios direcionam a correia. Isso é importante. Então, para que um componente giratório direcione a correia corretamente, ele precisa primeiro estar limpo. Vejam nessa foto aí, tem um tambor, parece ser um tambor que direciona para o tambor de esticamento, né? Na foto é o que parece. Mas notem que ele está com material, se nós olharmos aqui ó, na parte inferior dele, ó, aqui tem um diâmetro, aqui tem outro. Nessa parte mais central à direita, parece que ele tem um ressalto, aqui diminui de novo. Essa sujeira gera diâmetros diferentes no tambor e vai gerar tensão diferente na correia em cada ponto que ele toca. E isso gera desalinhamento. É como se no nosso carro a gente tivesse um pneu sujo de lama, por exemplo. Quem já andou em estrada de terra sabe, quando a lama gruda no pneu, a gente meio que perde o controle ali. O carro parece que fica meio bambo. Aliás, é um ótimo exemplo, né? O pneu do carro com relação aos tambores, aos cavaletes com rolos, os roletes, todos aplicados aí nessa questão de direcionamento, né? Então, veja, tem um videozinho bacana aqui de ilustração. Então, ele está rodando normalmente, e aí em vermelho aparece, então, como se fosse uma sujeira, um acúmulo de material de um lado só. Olha o que acontece. A correia, nesse caso, nessa condição, se desloca para o lado oposto. Tá? Agora, do outro lado, o deslocamento ocorre. Claro que aí no simulador é fácil, né? Porque a gente coloca a sujeira do tamanho que a gente quer, do jeito que a gente quer e na direção que a gente quer. Mas quando a gente tem seja um tambor ou seja um rolo completamente sujo e disforme, isso pode comportar-se de maneira diferente, distinta a cada contato com a correia, dependendo da espessura da correia, a quantidade de material que tem nela, se o rolete começa a travar ou não, enfim. Isso tudo vai gerando outras consequências. Inclusive, para um componente girante direcionar a correia, ele precisa estar girando. Vocês já imaginaram andar com o carro com um lado só dos pneus girando e o outro não? O que acontece? A gente ficaria girando em círculos, né? Vamos exagerar. Não sei se vocês já viram, tiveram curiosidade, ou passaram já por isso. No YouTube tem aqueles carros que freiam e aí um lado do carro está na poça d'água, aquaplanando, e o outro não.
que acontece? Para o lado que não está aquaplanando, onde tem mais atrito, trava a roda por algum motivo, né, pela frenagem, desculpa, e aí o carro roda. Aqui acontece mais ou menos a mesma coisa. Esse rolete travado é o lado que trava, e o outro girando tem menos atrito. Então a correia vai deslocar para o lado que tem mais atrito. Além disso, gerar naturalmente um desgaste prematuro do rolete e de gerar um desgaste prematuro da parte inferior da correia, que normalmente não é tão espessa e preparada para se desgastar com a parte de cima, a parte de carga. Então, naturalmente que isso vai trazer uma consequência de desalinhamento. Terceiro item, um componente girante deve estar alinhado. Quando a gente troca o pneu do carro, o que a gente faz? Balanceamento e alinhamento, ou deveria, não é? E de tempos em tempos também. Por quê? Porque nós vamos, ou melhor, a correia vai se direcionar para a direção onde esse rolete ou esse tambor estiver apontando. Temos alguns vídeos aqui de exemplo, vejam. Nesse caso aqui do tambor. Então aí o tambor está perpendicular à estrutura, está tudo bem. Se nós desalinhamos o tambor em relação à estrutura, olha, a correia vai buscar o lado mais fácil, vamos dizer assim. Então ela vai correr para o lado menos tensionado. Ou, para ser ainda mais fácil, imaginem que essa linha amarela é como um guidão de bicicleta. Como a correia está vindo do fundo para a nossa direção, é como se a bicicleta estivesse vindo nessa direção. Então, quando vira para a direita, ela se desloca para a direita e assim o contrário. O mesmo ocorre também quando a gente fala em desalinhamento, não só um desalinhamento no eixo, mas um desalinhamento também lateral. Vejam, por exemplo, esse cavalete. Se nós deslocamos ele lateralmente para a direita, nesse caso a correia está indo de nós para o fundo da tela, né? Esse é o sentido dela. Quando a gente desloca para a direita, a correia desalinha para a direita. Nesse caso, quando a gente desloca para a esquerda, ela desalinha para a esquerda. Então, é uma consequência. Mais uma vez, o desalinhamento é uma consequência do tambor sujo, rolete sujo, do rolete ou do tambor desalinhado. E mais outros que nós vamos ver. Assim, o desalinhamento também funciona se nós estivermos falando em relação ao eixo de giro, né, vamos dizer assim, do cavalete. E aí, nessa imagem, dá para ver bem, se fosse um guidão de bicicleta, ó, virou no sentido horário, ela desloca para a direita, como se o pneu da bicicleta estivesse mirando para aquele lado. Tá? Então, é uma boa referência espacial aí para a gente se encontrar ao enxergar um desalinhamento. E um equipamento rolante também, né, vamos dizer assim, né, equipamentos giratórios, além de ter que estar limpo, girando, alinhado, tem que tocar a correia. Notem, aqui ele só toca nas extremidades. Claro que isso pode ser por diversos motivos. Pode ser a própria correia que está deformada. Nós já vimos isso lá no webinar que nós falamos de como aumentar a vida útil da correia. Então, vão lá no nosso canal do YouTube, quem não viu ainda, e assista, porque lá tem mais detalhes. Pode ser que o suporte do rolete esteja fora de posição. Pode. Mas o que interessa é que ele tem que estar tocando para que a gente consiga fazer o direcionamento, o apoio adequado. Né? Agora, no caso da correia estar deformada, quais são os possíveis motivos? Pode ser uma tensão excessiva, vamos lá, ó, só um minuto, aguinha. Minha garganta já está seca. Pode ser um excesso de tensionamento, mais uma vez, vamos lá no nosso webinar de como aumentar a vida útil da correia, que a gente fala em bastante detalhe sobre isso. Pode ser calor, a correia é sempre deformada ali, né, no ângulo de transporte de material. Passando por uma região muito quente, próximo a um forno, ou alimentando um forno, uma caldeira, esse calor pode fazê-la deformar. Produtos químicos, que podem também gerar reações exotérmicas, né, que geram calor, ou então o próprio produto químico pode reagir com a borracha, gerando ressecamento e deformação, ou o ângulo de concavidade, esse ângulo de transporte, pode exceder o ângulo indicado para esse tipo de correia. Então, devido à espessura dela, ao tipo de alma, se é cabo de aço, se é aramida, se é borracha mesmo, um ângulo acima do normal gera uma deformação. Tá? Isso pode ser também por não sei se é o próximo item, não, ainda não. Calma. Isso pode ser também por uma zona de transição mais curta, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Agora, essa deformação que nós estamos dizendo não é o simples fato
da correia ficar angulada, porque ela foi feita para trabalhar assim. Mas é uma deformação que a gente chama de deformação plástica. Porque qual é a diferença? A deformação elástica, como o nome diz, é como se fosse um elástico desses de escritório. Ela deforma, mas quando a gente tira a força que atua sobre ela, ela volta à condição normal. Então ela está plana, nós colocamos os cavaletes para ela ficar angulada, ela se transporta o material angulada, descarrega, ela volta a ser plana. Essa é uma deformação elástica, porque ela se deforma e volta à condição normal. Agora, o problema é quando ocorre a deformação plástica, que é a deformação por completo e definitiva, no caso da correia. A deformação plástica é quando ela se deforma e não volta mais à sua condição original. Tudo bem? Então, por pegar um clipe de prender papel. Quando a gente faz o movimento dele se abrir para segurar uma folha ou duas ou três de papel, ele está no movimento elástico, porque ele abre e volta à sua condição segurando o papel. Se a gente força ele demais e faz um L com o clipe, aí nós fizemos a deformação plástica. Ele não consegue mais segurar papel, porque ele não volta à posição original. Tudo bem? Não sei se serviu muito de exemplo, mas essa é a ideia. A falha da junção. A falha da junção que pode ser tanto... A falha da junção normalmente é isso aqui, né? Esse dano que a gente enxerga na parte de cima. E se nós pudéssemos olhar com uma visão de raio-x, essa junção aqui é bem a junção entre o rolete lateral e o rolete central. Então, bem aqui nesse ponto é onde existe o espaço entre eles. Essa falha da correia ocorre especialmente se a distância de transição, que é entre o tambor traseiro e o ângulo total ali de angulação da correia, é menor do que deveria. Pode gerar tanto essa falha de junção, quanto uma deformação na borda da correia, que aí ela vai formar esse N ou W, né, dependendo da posição que ele tiver, também gerando uma deformação. Essa deformação faz com que a correia não toque no rolete por completo, com dificuldade de direcionamento, além de naturalmente deformar e estragar a correia. Também falamos disso tudo com mais detalhe lá no webinar de como aumentar a vida útil da correia. Então tá aqui, ó, o exemplo da distância de transição, né? A correia sai de plana e chega aqui no ângulo X, seja 35, 45 graus, 20. Essa distância entre uma seta preta e outra, se ela for muito curta, ela pode gerar essa falha de junção ou o excesso de tensão na borda que gera aquele perfil em M que nós vimos na outra foto. Em algumas condições operacionais, vejam, então a gente falou por enquanto lá bastante de rolete, tambor, né, dos desalinhamentos, do alinhamento que tem que estar girando, tudo mais. Em algumas condições operacionais, vejam, primeiro, nessa foto aqui da esquerda, uma carga descentralizada. Dá para ver que a carga está toda acumulada de um único lado e ela desalinhou a correia. Tudo bem? E a gente já vai ver alguns vídeos de demonstração. Notem que, muito provavelmente, pelo que a gente enxerga na foto, a alimentação é feita por essa calha aqui, que alimenta a correia deste lado, do lado direito, já é descentralizado, e o peso do material faz com que a correia desloque para a esquerda nesse caso. Ou, num caso, por exemplo, em que a gente tenha, como na foto da direita, granulometrias diferentes, se a carga estiver segregada, ou seja, separada, notem que a granulometria mais fina está do lado esquerdo, a granulometria mais grossa do lado direito. Acontece esse mesmo efeito. A correia vai ficar mais pesada desse lado e o centro de massa, vamos dizer assim, do material, né, se a gente pudesse fazer um corte aqui e enxergar o material como a gente vai ver na demonstração, o centro de massa tende a vir para o centro e isso empurra a correia. Vamos para o exemplo visual do vídeo de demonstração que é melhor. Então vejam, a carga centralizada está verdinha. Se nós carregarmos verticalmente descentralizado, notem, o acúmulo de material, o centro de massa tende a vir para o centro e ele vem. Só que quando ele vem, ele traz a correia junto e acaba gerando desalinhamento igual nós vimos nas duas fotos anteriores. Vejam, isso funciona tanto de um lado quanto para o outro. Né? Maravilha. Agora, a carga descentralizada pode gerar um outro tipo de desalinhamento que está relacionado à velocidade de impacto do material contra a correia. Então, vejam, está centralizado, mas ele vem com tanta velocidade lateral que ele empurra a correia para fora da sua posição.
e naturalmente por outro lado acontece a mesma coisa, né? Ah, o vídeo nem mostra, ótimo. Então, para vocês entenderem, a carga descentralizada pode ser uma carga vertical fora do centro, que empurra a correia, trazendo o centro de massa do material para a parte central, ou pode ser um golpe da velocidade do material empurrando a correia na mesma direção. Ah, Rafael, eu tenho um problema aqui de carga descentralizada. Qual é? Não sei, preciso ver. Não tem jeito, tem que ir lá no local, ver, analisar, estudar, rodar a correia em vazio, ver se ela desalinha, colocar a carga, ver se ela desalinha, em que condição que ela desalinha, para a gente conseguir identificar. Tá? Alguma outra condição operacional, por exemplo, falta de suporte na correia. Lembram lá? Mais uma vez, o webinar de como aumentar a vida útil da correia. Tem lá, um dos itens é o suporte da correia. Se o suporte está bem feito, ó, isso daqui está bacaninha. É feito com cavaletes, roletes, beleza. Eles estão bem próximos um do outro. Não gera folga, não gera escape de material e a vedação lateral faz a função dela. Bacana, legal. Agora, se nós temos uma distância muito grande entre os cavaletes, o que acontece? A correia cede com o peso do material. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. A correia faz isso aqui, exagerando, né? Bom, legal. Aí o que acontece? Para compensar essa folga aqui, a gente força mais a vedação lateral, para o material não escapar por esse ponto. Certo? Só que o que acontece? Quando a gente força a vedação lateral, ele aumenta o atrito nessa região aqui do rolete, ó, desgasta a vedação de maneira mais rápida nesse ponto, e nem sempre a gente vai fazer a mesma força de vedação do lado direito e do lado esquerdo da correia. Se um lado está mais preso pela vedação lateral do que o outro, é como se no nosso carro o freio tivesse desbalanceado. E quando freia mais de um lado que do outro, o que acontece com o carro? Ele sai do caminho, ele desvia. A mesma coisa com a correia, só que no caso ela desalinha, certo? Ah, consegui, ótimo. Então deu para entender? Então o ajuste da vedação por uma falta de suporte adequado na correia pode levar ao desalinhamento também. Gente, uma coisa bacana que eu não falei no início, importante de dizer, é que toda correia ela tem uma permissibilidade, uma tolerância de desalinhamento. E, claro, varia de acordo com a largura da correia e as suas condições. Eu costumo comparar que é como nós dirigindo o carro numa estrada. Nós podemos ir com o carro um pouco mais para a direita ou um pouco mais para a esquerda, desde que a gente fique na nossa faixa. O problema é quando a gente come a faixa do colega do lado ou invade o canteiro central. Aí é problemático. O desalinhamento da correia é a mesma coisa. Ela tem uma leve movimentação lateral. É normal, é um equipamento móvel. Tem tolerâncias. O problema é quando essa tolerância passa do limite e gera outras consequências, como derramamento de material, falta de vedação, golpes na estrutura, estragando tanto a estrutura quanto a correia, por aí. Né? O que é importante dizer? Todo equipamento girante, especialmente os tambores, onde tem a maior tensão, onde tem o maior contato, eles precisam estar alinhados, perpendiculares à estrutura. Tá? Qualquer mínima modificação no ângulo de qualquer um desses aqui gera desalinhamento sério na correia. Tá? Muito mais sério do que, por exemplo, um suporte de um cavalete aqui. Agora, notem, o problema aqui no exemplo, né, o problema acontece aqui, ó, neste tambor, de retorno depois do esticamento, né? O desalinhamento vai aparecer um pouco mais na frente. O desalinhamento pode aparecer 4, às vezes até 8 metros depois do problema. Lembram da febre? Desalinhamento é febre. Tem que buscar o problema. Então, se o desalinhamento acontece aqui, e claro que ele vai refletir aqui na alimentação da correia, não adianta resolver o problema aqui, tem que buscar ele, imaginando naturalmente que a correia está funcionando aqui no sentido horário, né? O problema acontece aqui. O desalinhamento vai aparecer um pouquinho mais para frente. Um outro problema que pode acontecer com o desalinhamento, que nós também falamos lá no item, no webinar sobre aumento de vida útil da correia, é o armazenamento inadequado. Armazenou inadequada a correia, manuseou inadequadamente, existe o risco dela já chegar desbalanceada e nova. Tá? Desbalanceada e nova no ponto de aplicação. Então, como armazenar, é bom consultar os fabricantes para ver se tem que ser coberto, se não tem,
O ideal é que seja suportado pelo centro, que se gire 90 graus a cada 90 dias, para que se distribua a carga e não fique tudo apoiado num único ponto. Senão o que pode acontecer é isso aqui, ó, essa imagem no canto inferior esquerdo. A correia já sai desalinhada, não vou dizer de fábrica, né, mas logo na aplicação inicial, porque ela não saiu assim de fábrica, foi um manuseio inadequado que gerou isso, né? Essa imagem também está lá no webinar de aumento de vida útil da correia, falta de procedimento e qualidades nas emendas da correia. Além de ser um risco para o sistema de limpeza, uma emenda mal feita gera um possível desalinhamento. E nota, o desalinhamento gerado por uma emenda mal feita é diferente de qualquer outro. Os outros desalinhamentos, eles acontecem num ponto específico do transportador. Tá? Então, por exemplo, naquele caso que nós comentamos ali do tambor de retorno, ali, né? Ele vai acontecer o desalinhamento sempre naquele ponto do transportador. Um problema de desalinhamento gerado por uma emenda mal feita anda junto com a correia, porque o problema é na emenda. Então, o desalinhamento anda na volta da correia inteira. Como esse exemplo aqui, ó, veja, então a correia, nesse caso, está vindo de cima para baixo, né, do fundo da tela para a gente. Uma emenda verde bem feita, passa tranquilo, a gente nem se dá conta. Agora, se uma emenda foi mal feita, ela foi feita de maneira desalinhada, e claro que aqui está exagerado, veja, o desalinhamento acompanha o movimento da correia. Então, essa é uma maneira de identificar também. Viu que o desalinhamento anda com a correia, provavelmente pode ser um problema de emenda. Provavelmente, né? Que pode acontecer de tudo. E aqui uma verdinha, de novo, bem feita, passando novamente. Então, o que é importante? Primeiro, a gente tem que buscar, mais uma vez, reduzir ou eliminar a causa raiz. Qual é o problema? É uma emenda mal feita? Resolve a emenda. É um rolete travado? Troca o rolete. O que mais a gente falou? É a vedação muito apertada lá? Alivia a vedação, mas arruma o suporte, se for esse o problema original. Né? Se isso não for o caso, tem que identificar quais são os roletes com menor tensão, e a gente vai ver uma foto sobre isso. E pode ser também um ajuste físico ali dos cavaletes, dos roletes. Girar ele um pouquinho ali, né? Algumas literaturas falam 1,5 grau, outras falam 2 graus, enfim. Girar um pouquinho para que ele faça aquele efeito do guidão da bicicleta. Então, imaginando aqui que essa correia está vindo lá do fundo para a nossa direção, nesse sentido aqui que esse colega está martelando, imaginando que a bicicleta vem na nossa direção, ele está girando para a correia vir para a gente. Então, ela vai desviar aqui para a nossa esquerda, né, para a direita no movimento da correia. Tudo bem? Não sei se vocês conseguem enxergar, mas isso é importante. Agora, o que é legal? Se uma das soluções for esse tipo de correção, é importante manter um registro do que foi feito. Então, sei lá, o cavalete 13, 19, 27, 32 e 48 foi modificado ligeiramente o ângulo. Por quê? Essas modificações são para a correia atual. Aí chega amanhã, a gente vai trocar a correia inteira e a correia nova desalinha, a gente não sabe por quê. A gente fala, poxa, será que alguém armazenou de maneira inadequada? O que será que aconteceu? Pode ser simplesmente que os cavaletes não estão alinhados. Eles estavam desalinhados para corrigir o desalinhamento da correia anterior. Então, para a nova correia, é importante voltar os cavaletes à posição original, perpendiculares à estrutura, botar a correia nova, ver o que acontece. Por isso que é importante manter o registro de quais cavaletes foram ligeiramente ajustados. Tá? Quando a gente fala de... Vou só voltar aqui para pegar o gancho. Quando a gente fala de identificar os roletes com baixa tensão, é isso aqui. Ó. Quando a correia está pouco tensionada, dá para notar que a correia ela vem e ela abraça mais o rolete do que nesse caso, quando ela está mais tensionada? A correia vem e ela dá uma volta maiorzinha aqui. Tudo bem? Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, eu creio que sim, mas qual que é a diferença? Quanto mais área de contato a correia tiver com o rolete, mais ela vai reagir. Porque ela tem mais aderência, ela tem mais tempo ali para responder ao comando que o rolete está dando. Seja de alinhamento ou seja de desalinhamento. Tá?
Então é importante identificar esses pontos, porque às vezes pode ser isso, uma má tensão na correia, que faz com que ela amplifique os problemas dos cavaletes, por exemplo. Tá? Os roletes com baixa tensão têm maior contato com a correia, então tem mais influência. Tudo bem? Espero que esteja tranquilo. Qualquer coisa, mandem perguntas. Eu estou vendo que estão vindo várias perguntas aí, algumas já estou vendo que estão sendo respondidas. Eu acho ótimo. Maravilha. O que é importante também a gente saber? Para cada tipo de transportador, muda o ponto de maior tensão. Nesse caso aqui, ó, é um acionamento que a gente chama de dianteiro. Então, aqui está o motor. Então, imagina qual que é a função? Mais do que empurrar a correia nessa direção, esse motor vai puxar a correia na zona de carga. A grande maioria dos transportadores funciona assim, tá? Puxando, né, por tensão aqui. Então, esse ponto é o ponto de maior tensão. Tá? E a gente já vai entender por quê. Quando a gente usa sistemas de autoalinhadores, por exemplo, a gente tem que tentar fugir um pouco desses pontos de maior tensão para a gente conseguir ter um maior efeito do autoalinhador no movimento da correia. E aqui tem menor tensão porque está mais longe. Mas esse gráfico aqui muda se a motorização está aqui em cima, está aqui embaixo ou está aqui atrás. Tá? Então a gente precisa olhar ponto a ponto. E imaginando que o motor está aqui em cima, como nós já falamos, como é que a gente faz para analisar o desalinhamento? Não dá para a gente analisar o desalinhamento como um todo, tem que olhar ponto a ponto. Então a gente observa um rolete, por exemplo, o rolete número 1 de retorno, observa. Tá tudo bem? Tá. Tá alinhado? Tá. A correia desalinhou? Não. Vai para o próximo. Observa. 2. Tá tudo bem? Tá. Tá alinhado? Tá. A correia desalinhou? Não. Vai para o próximo. Esse aqui. Entrou bem? Entrou. Saiu bem? Saiu. Tá desalinhado? Não. Vai para o próximo. E por aí vai. E claro que aqui pula 1, 2 e vem para cá, mas é importante a gente olhar o caminho completo da correia ponto a ponto. Meu Deus do céu, Rafael, mas que trabalheira. É uma trabalheira. Mas é uma vez. Para arrumar, de vez, do que a gente ficar sofrendo com o material caindo todo dia. Claro que existem transportadores que são mais complexos e mais complicados. Claro que existem transportadores que são mais fáceis. Mas é um trabalho necessário de manutenção e prevenção de problemas do equipamento. Então, vejam, lembra aqui que a gente falou? Ó, é importante a gente identificar os pontos de tensão. Aqui, ó, maior tensão aqui se a gente estiver falando que o motor está aqui na frente. Maior tensão na traseira se a gente estiver dizendo que o motor está aqui na traseira. Maior tensão aqui embaixo se o motor estiver aqui no tambor de esticamento. Particularmente, eu sempre vi motores aqui. Tá? Para correias menores reversíveis, claro que quando ela funciona de um lado para o outro, isso muda, né? De ponto a ponto. Mas de maneira geral, nos tradicionais, eu sempre vi aqui. Tá? Outro ponto importante que a gente já falou, ó, quando a gente tem um problema de desalinhamento, a consequência vai aparecer 4, 6, 8 metros para frente, no movimento da correia, não é? Então, se a correia se move aqui, ó, como indica a seta da esquerda para a direita, o problema está aqui, exageradíssimo, a gente só vai enxergar a diferença lá na frente, né? Vejam, aqui ainda tem uma distância, e é aqui que ele vai realmente desalinhar para começar, talvez, golpear a estrutura, apresentar problemas. Tá? Num caso como esse, vamos pegar aqui o exemplo de novo da bicicleta. Eu acho que, inclusive, é a próxima foto, mas eu vou desenhar aqui em cima que vai ficar fácil de enxergar. Imagina, eu quero só ver, eu consegui desenhar aqui agora, hein? Vamos ver. Apaga e vamos de novo. Imagina que isso aqui, agora foi, é o guidão da bicicleta. E aqui a gente tem a roda da bicicleta. Então a gente virou a roda da bicicleta ligeiramente para cima na imagem, certo? Então ela desalinha para esse lado. Se tivesse girado para o outro lado, ela desalinharia para o outro. Como é que a gente pode corrigir isso? Bom, movendo esse cavalete aqui, né, esse rolete, para o lado certo, para ele ficar alinhado. Rafael, mas não é nada aparente assim. O que dá para fazer? Bom, se a gente pegar esse cara aqui e girar ele um pouquinho para cá, ele vai ficar ligeiramente desalinhado. Lembra lá de 1,5 a 2 graus? A gente vai trazer, vai forçar ela de volta. Só precisa tomar cuidado
porque senão, no fim das contas, a gente fica com todos os cavaletes um pouco tortos, né? Um para a direita, um para a esquerda, um para a direita, um para a esquerda. A correia vai fazer meio que um zigue-zague, assim, de tanto cavalete fora da posição para um compensar o outro. Aqui o exemplo da bicicleta, ó, aí fica bem claro, né? Então, ó, quando a gente gira para um lado, imagina que o pneu da bicicleta vai para lá e o movimento segue naquela direção, tá bom? Isso é uma regra geral para ajudar. Bom, Rafael, bacana. Verificamos, identificamos, fizemos de tudo. Não tem como. A correia desalinha. Tem o que fazer? Claro, sempre tem alguma coisa para fazer. Uma delas é usar produtos que são autoalinhadores. Então, por exemplo, até naquela imagem inicial, né, que a gente mostrou bem lá no comecinho, é o mesmo funcionamento desse cara, a diferença é que aquele lá é gigantesco e parrudo, é um monstro. Esse aqui já é um pouco padrão, vamos dizer assim, um pouco menor, né? Como é que ele funciona? Bom, primeiro, eles são eficazes quando a causa raiz não pode ser resolvida, como já comentamos. Eles têm, sim, algumas limitações e existem algumas variações entre dispositivos estáticos e dinâmicos. Primeiro, quais são as limitações? Ele tem que estar limpo. Se for um dinâmico, ele tem que estar móvel. O nome diz dinâmico, ele precisa se mexer para reagir. Tudo bem? Mas vamos ver alguns deles. Ó, primeiro, os estáticos. Pode ser um tambor chamado de tambor coroado, com o centro dele elevado. Qual a ideia? A ideia é que, lembram lá? Se a gente tem um lado mais alto, ele desvia para um lado. Se ele tem outro, outro. O meio levantado, vamos dizer assim, ele meio que compensa, ele meio que traz a correia para o centro. Tá? Os cavaletes de retorno em V também, porque eles tendem a trazer a correia para o ponto mais baixo. Esses itens aqui, ó, chamados de guias de ponta e tudo mais, nós não recomendamos. Tá? A gente deixou aqui porque a gente sabe que é um item muito comum no mercado, mas nós não recomendamos, porque ele não alinha a correia. Ele serve como um dispositivo de desespero, eu chamaria. Porque quando ele desalinha, a intenção é só que ele não estrague a estrutura. Mas se for para desalinhar, ele vai desalinhar. E cadê aqui o pincelzinho? Será que eu consigo pegar ele de novo? E nós já vimos casos de correia que passam por cima de tanto que ela desalinha. Ou dessas guias de pontas que acontece isso aqui, ó. Ela fica que parece uma maçãzinha mordida. Porque a correia bate tanto, bate tanto, bate tanto, isso mostra que não está impedindo o desalinhamento da correia. Ele está servindo só de batente. Então, isso vai estragar a correia, isso vai estragar a guia de ponta e pode gerar um dano maior à estrutura como um todo. Tá? Então, a verdade é que esses itens passivos, eles não são muito eficazes. Tudo bem? Quais são os mais eficazes? Os dinâmicos. Como é que funcionam os dinâmicos? Deixa eu achar aqui o laser de novo. Vamos lá. Então tá aqui o dinâmico. Mais uma vez, ele é igual àquele lá do início, a diferença é que aquele lá é grandão e esse aqui é mais padrão. Então aqui, imagina que nós estamos olhando ele por baixo, tá? A correia está vindo de cima para baixo na imagem e por algum motivo a correia desalinha para a direita, ok? O que acontece? Esse braço aqui, ó, que está representado aqui, esse braço sente o desalinhamento e move o cavalete, o suporte todo, nesse exemplo, no sentido horário. Para quê? Para a correia, na hora que ela estiver vindo, lembram do guidão da bicicleta? O guidão da bicicleta está virando ela para a esquerda, então ela vai direcionar a correia para a esquerda. Claro que aqui no desenho está exagerado, mas a distância que se deixa esse rolete sensor da correia, quando bem instaladinho, o que acontece? Nós já tivemos a oportunidade de ver em campo esse rolete aqui parado, ou seja, a correia não está encostando nele. De repente ele começa a girar e logo para. O que isso quer dizer? Quer dizer que a correia desalinhou, ele percebeu, corrigiu e já voltou para o centro. Mas essa distância é tão curta, tão pequena, que é como se nós estivéssemos dirigindo o carro na rodovia. Então a gente percebeu que está indo mais para um lado, opa, a gente corrige de novo, corrige de novo. E a verdade é que enquanto a gente dirige, seja carro, seja moto, seja caminhão, carreta, trator, o que quer que seja, nós estamos corrigindo o tempo todo. Mas são correções tão leves e contínuas que parece que a gente está indo reto, certo?
É a mesma coisa com esse dispositivo dinâmico. Cada vez que ele percebe que a correia desvia para um dos lados, ele corrige, 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 corrige. Mas, claro, quais são as limitações? Ele tem que estar funcionando. Quantas vezes a gente já não viu em campo dispositivos dinâmicos como esse amarrado com corda, amarrado com cabo de aço, soldado, aí não funciona, aí virou um cavalete comum, aí não serve de nada. Então precisa deixar ele funcionar, tá? Tem que olhar porque cada fabricante muda, né, a direção da correia, se o rolete sensor fica antes ou depois do cavalete de referência, mas aí são detalhes, peculiaridades de caso a caso. Vamos lá? No caso de como se diz, de um alinhador dinâmico como aquele que nós vimos, normalmente existe uma tabela como essa daqui, ó, para a gente fazer a escolha. Então vamos pegar um exemplo. Imagina que nós estamos falando de uma correia que tenha 1 polegada de espessura e viaje a 3 metros por segundo. Então vejam, deixa eu pegar a canetinha aqui de novo que acho que vai ficar melhor. Antes um marca-texto. Notem, aqui ó, mostra a espessura da correia aqui do lado esquerdo em polegadas. Do lado direito é a espessura da correia em milímetros. É a mesma informação. Se nós olharmos aqui, ó, 24,5 é a mesma coisa que 1 polegada, está na mesma direção. Tudo bem? Serve tanto para um quanto para outro. E aqui embaixo nós temos a velocidade da correia, em metros por segundo. Ok? Então, qual foi o exemplo que a gente falou? Uma correia de espessura de 1 metro... Uma correia de espessura de 1 polegada. Então, é essa linha aqui. Vamos tentar fazer uma linha reta. Imagina que está reta. E uma velocidade de 3 metros por segundo, não é que eu falei? 3 metros por segundo. Olha, se encontra aqui, não é? Então, nós vamos precisar de um autoalinhador resistente. E aí existe um código para a família resistente. Se nós estivéssemos falando, por exemplo, de uma correia de 1 metro por segundo, tá aqui. Vamos pegar outra cor. Verde. 1 metro por segundo e meia polegada de espessura. Se encontra aqui, então é um cavalete padrão. E se eu estivesse falando de uma correia que viaja a 2 metros por segundo, mas aqui é 2 metros por segundo, mas ela fosse de 1 polegada e meia de espessura. Ah, então aqui é um ultra resistente. Deu para entender, gente? Isso aqui tem no datasheet dos fabricantes, tá? Então, é assim que funciona essa tabela. E aí dá para a gente escolher. Claro, precisou da ajuda, dá um grito para a gente, passa as informações e a gente consegue ajudar através disso. Mas da onde é que saiu essa tabela, Rafael? Saiu de um cálculo, eu não sei, eu acho que vai ter mais para frente. Mas é uma função entre a espessura da correia, a largura dela, a sua velocidade, o peso que ela vai ter, porque quanto maior e mais pesada a correia, mais difícil é para movimentar ela. Então a gente precisa de equipamentos cada vez mais resistentes. Quanto mais leve, mais lenta, mais fácil é para movê-la. Eu não estou conseguindo pegar o laser de volta aqui. Então a gente consegue usar equipamentos da linha mais padrão, standard. Tá? Então tá aqui, ó. Aqui é um grande exemplo. Esse daqui é um padrão, comparando a foto lá do início com a que a gente mostrou agora há pouco, né? Então aqui é um padrão e esse aqui é um monstro. Ele realmente chama Monster. Monster Track, ou seja, um alinhador monstro. Olha a diferença de estrutura do braço dele, do rolete sensor aqui, de toda a estrutura comparada com esse cara aqui. Por isso que a gente precisa saber. Essa é uma correia agressiva, pesada, rápida. Tá? Agora, onde é que a gente coloca esses equipamentos? Bom, são 3 pontos de referência de maneira geral. Primeiro, aqui embaixo. Por quê? Para garantir que a correia vai entrar alinhada no tambor de retorno e vai chegar alinhada para a carga. B, depois da calha-guia. Por quê? Porque se houver um carregamento descentralizado, a gente garante que ele centraliza aqui. C, lá na frente, antes de descarregar, para garantir que a descarga vai ser centralizada também. E não vai bater no chute, na estrutura, e nenhum material vai ser perdido. Eu ainda me atreveria a dizer que aqui, próximo aos tambores tensores, também seria legal colocar. Porque muitas vezes o que acontece é que esse tambor tensor está aqui, se acontece um derramamento de material e cai material aqui, isso gera desalinhamento. O que era para ter, exemplo, tá?
200 quilos fazendo tensionamento aqui da correia e agora tem 310 porque caiu o material aqui em cima. E não são 310 uniformes, né? Tem mais de um lado que do outro. Então acaba gerando um desalinhamento. Então aqui nessa região também era bacana colocar. Por exemplo, depois do tambor de tensionamento. Tá? Quando nós estamos falando de um transportador muito comprido, de maneira geral, regra geral, pode variar de 21 a 50 metros de distância de um alinhador para o outro. Pô, Rafael, mas quer dizer que eu sempre tenho que ter alinhador? Não, depende. A correia desalinha o tempo todo? Ela desalinha ao longo de toda o seu comprimento? Às vezes não. Às vezes só aqui embaixo, aqui em cima e aqui na frente é mais que suficiente. Ah não, Rafael, você quer saber? Poxa, é aberto, tem vento, quando chove é um problema, então aí talvez que a gente precise colocar aí nesses intervalos. De maneira geral, a gente poderia dizer uma média aí de 30 metros de um para o outro. Tá? Mas, claro, varia de caso a caso, situação a situação. Mais uma vez, o que a gente está apresentando aqui são linhas gerais. Ah, aqui o cálculo de força, está aqui, ó. Ele serve como referência lá para a gente falar daqueles tamanhos dos equipamentos, mas também para o cálculo de potência, não esqueça. Porque a gente vai estar fazendo uma força contra um movimento natural da correia. Que a correia, naturalmente, no exemplo, ela quer desalinhar. E o que a gente está fazendo? A gente está forçando ela de volta para o lugar. E isso gera um consumo baixo, mas gera de potência. Se a gente soma isso ao raspador, à vedação lateral, à mesa de impacto, pode ser que seja significativo se a gente não tiver uma sobra suficiente no motor do equipamento. Tá? Por fim, a gente falou de maneira breve no nosso webinar de aumento de vida útil da correia, mas nós queremos falar dos sistemas de detecção de rasgo, porque existem sistemas de detecção de rasgo, e nós temos para oferecer no mercado. Existem sistemas de detecção de rasgo que também detectam desalinhamento. Uma tecnologia bem bacana, nova. Nova assim, que nós estamos apresentando nova, né? Mas ela já existe no mercado há algum tempo. Que identifica o desalinhamento, certo? A diferença é que, nesse caso, o detector de rasgo, ele só identifica o desalinhamento, ele não corrige, ele só avisa, ó, desalinhou. Vamos ver como. Primeiro, qual que é a vantagem? Né? Tem rápido tempo de detecção, simples de instalação e configuração, elimina partes móveis, tem liberdade para a escolha do tipo de correia, porque muitos sistemas de detecção de rasgo, e lembrem-se que aqui a gente mudou um pouco, nós estamos falando de um sistema de detecção de rasgo que identifica desalinhamento, por isso que está dentro desse tópico aqui também. Muitos sistemas de detecção de rasgo exigem que você troque a correia por uma malha interna ou que tenha uma configuração específica. Esse não. Esse pode ser utilizado com qualquer tipo de correia, sem partes móveis. Ele tem um autoteste contínuo, ele pode enviar um sinal de teste para o supervisório. Tem robustez de campo, não quebra por qualquer coisa, não. E tem a diminuição da área do rasgo, né? Mais uma vez, nós estamos falando de um sistema de detecção de rasgo que também detecta desalinhamento. Como nós estamos falando desse sistema de detecção de rasgo, nós vamos falar dos dois, tá? O primeiro deles chama radec vibracional. Ela é essa estrutura metálica aqui, que é colocada embaixo da correia, e ele pega, através da vibração, rasgos de correia com tiras soltas. Então, imagina que vem uma tira aqui, bate aqui na estrutura. Rasgo com queda de material pela lateral ou por um furo central, por exemplo. Imagina que o material vem e acerta ali essa estrutura metálica, ele também vai identificar. E quando a gente compara ele com os métodos tradicionais de bandeja ou de corda, ele é bem mais confiável, porque ele não vai desarmar um alarme falso. Tá? Através do tipo de material, da condição da correia, a gente consegue isolar os tipos de vibração que tem aqui e identificar o que é uma vibração do material caindo, da correia batendo, ou uma vibração natural do transportador funcionando. A vibração natural a gente elimina e garante uma análise só da vibração gerada pelo golpe da correia ou pelo golpe do material nessa estrutura. Okay? Então traz uma detecção, uma confiabilidade muito, muito, muito grande quando comparado aos métodos tradicionais de bandeja ou corda. Esse detecta o vibracional, vou voltar um pouquinho.
O vibracional detecta apenas o rasgo da correia ou a queda de material pelo rasgo. Tá? Ele não detecta o desalinhamento. Mas, como é importante que ele trabalhe em conjunto para ter uma solução completa com o visão, e esse sim é usado uma câmera, aí nós conseguimos com a câmera detectar o desalinhamento. Tá? Como é que funciona? Esse chama Martin Radek Visão. Então vamos lá, tem uma câmera, em alguns casos, dependendo da largura, tem duas câmeras, para não ficar com uma estrutura tão alta, não é? Nós temos um laser, e o laser ele marca a borda da correia. Já já a gente vai ter uma imagem. O que ele pega? Então ele pega um rasgo de tapete com abertura, então ele vai ficar o furo aqui, ele pega o rasgo de tapete com abertura. Porque imagina que a gente tinha aqui uma condição original, né? Aqui em vermelho a largura original do tapete, da correia. Quando a gente tem um rasgo central com abertura, ele vai perceber que ela aumentou a lateral dela aqui. Então, ele fala, opa, rasgou e abriu. Ele pega um rasgo de sobreposição, que o vibracional não pega se não cair material. Então, o que ele vai pensar? Essa era a largura original, opa, ela diminuiu a largura, então ela teve um rasgo com sobreposição. Ou uma perda de borda da correia, pode ser também. Né? Às vezes só rasga um pedaço aqui, perde a borda, ele também identifica. Ou, nesse caso, ele pega o desalinhamento, porque ele sabe que a correia está aqui, ó, desse a esse ponto. Se ele diminui 10 centímetros aqui e aumenta 10 aqui, quer dizer que a correia desalinhou. Gente, isso de maneira bem simplória, a gente está apresentando aqui algumas novas tecnologias e soluções. Claro que quem tiver dúvida pode entrar em contato com a gente. É isso aqui que a câmera enxerga. Ó. Ela enxerga a borda da correia aqui, a borda da correia aqui, ela tem pontos de referência na imagem. Quando a correia desalinha, dá para ver que esse quadradinho amarelo andou para a direita dentro do quadrado verde. E aqui também, ele estava mais próximo à borda da esquerda e ele veio para a borda da direita. O que isso quer dizer? Desalinhou. Em quanto tempo ele identifica isso? Menos de 0,2 de segundo. É muito rápido. E claro, que aí a gente pode escolher, né? Pode parar a correia, pode enviar um sinal para o supervisório, aí isso tanto para identificação de desalinhamento quanto para identificação de rasgo, tá? Aí fica ao gosto do cliente. Os ajustes são mais do que adaptáveis para cada uma das condições. Bom, então é isso. A gente queria falar do desalinhamento, falamos do desalinhamento, dos itens girantes ou rolantes, né? Eles precisam estar limpos, alinhados, girando, direcionando o material para a correr para o caminho certo. Tem os riscos, os problemas operacionais, tem os riscos, os problemas do equipamento em si, né? E as possíveis soluções, tanto de correção, identificação da causa raiz, ou o uso de equipamentos dinâmicos, tem os estáticos, tem os dinâmicos, e tem também essas novas tecnologias que podem enviar o material supervisório. Não se esqueçam que nós estamos há mais de 75 anos em todo o mundo, mais de 30 anos no Brasil, com soluções completas e personalizadas para otimizar o seu transportador de correio, para tornar ele mais limpo, seguro e produtivo. Essa é a ideia. Mais uma vez está aí o QR Code para quem ainda não baixou os nossos livros. Corram lá e baixem. Não corram, não é porque é por tempo limitado, não, vai estar lá disponível. Mas é para não perder tempo, é um material muito rico, muito, muito, muito rico. E mais uma vez, não é um catálogo de produtos Martin, é um material técnico para aplicação no manuseio de material a granel.